Muito boa tarde a quem nos esteja a ouvir e a ver. Saúdo de uma forma especial o coordenador da Proteção Civil, João Ribeiro, também em representação dos escoteiros, e que vai fazer também uma intervenção, o chefe Pedro Vieira, do agrupamento de Riacho, e saudar também quem está a proporcionar os meios técnicos para que possamos fazer esta videoconferência, nomeadamente o Daniel da Informática da Câmara e a Liliana do Gabinete de Comunicação e Imagem também da Câmara, a quem agradeço a todos. É uma experiência muito interessante, penso eu, pensamos nós, que estamos a desenvolver e que sobre outros assuntos iremos procurar no futuro a curto prazo, continuar a desenvolver este tipo de encontros, de esclarecimentos. Neste caso, estamos a falar de um tema extremamente importante para todos, que é a proteção civil, e a proteção civil, desta vez, em parceria com os escoteiros. Quem nos ouve e quem nos vê sabe qual é o lema dos escoteiros, qual é a disponibilidade deles. Eu também tenho orgulho em ser escoteiro uma vez, escoteiro para sempre, como todos sabemos, os escoteiros, e por isso foi com muita satisfação que, como Presidente da Câmara, vi os vários agrupamentos dos escoteiros de Torres Novas, do nosso Conselho, colaborarem nesta iniciativa, sendo parceiros da Proteção Civil, sobre dois temas, a vespa asiática e a pressionária, portanto, a lagarta do Pinheiro, como é mais conhecida, e que podiam ser estas duas situações, títulos de qualquer livro infantil. Mas não, é um caso muito sério, quer a vespa asiática, quer a pressionária, porque fazem mal às pessoas e portanto, na natureza há que saber cuidar essas situações e há formas de resolver o assunto. Cada vez vamos evoluindo mais na procura de soluções para estes casos. E por isso é sobre esse tema que este bocadinho da tarde iremos falar. Quem percebe do assunto, quem ajuda a perceber, certamente dizer-se o que é que já foi feito e o que falta fazer, fruto também da pandemia, porque a pandemia trava uma série de situações, nomeadamente o trabalho em equipa muito próxima, e há situações que têm que ser muito próximas. Por isso, eu não me vou alongar mais, agradeço mais uma vez quem teve a ideia, quem trabalhou para que ela se desenvolva, e isto é um pontapé de saída, desculpem a expressão, que interessará para todos nós e para a Câmara desenvolver em qualquer assunto que queiramos aos fins de semana, na tranquilidade seja do lar ou no outro lado qualquer, possam acompanhar e possamos trabalhar para que o nosso Conselho, neste caso, seja um Conselho mais seguro, mas se for sobre outro tema, se for sobre a cultura, que seja, cada vez tenha caminhos mais abertos para a cultura, ou para o desporto, ou para outra coisa qualquer. Neste momento, Proteção Civil e escoteiros, e passo a palavra ao João Ribeiro, o nosso coordenador da Proteção Civil. E muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Reitero as suas palavras, agradeço às pessoas que nos estão a ouvir e a ver em casa. Agradeço também aos colegas, à Liliana Oliveira e ao Daniel Maia, por nos estarem a dar apoio constante nesta sessão. Também, e antes de passar à sessão, dizer que, infelizmente, e como disse o Sr. Presidente, nós temos questões da pandemia que nos obriga a fazer esta sessão por via remota. Já fizemos em 2019, só dedicado à vespa asiática. Desta vez juntámos também a pressionária. Já era um trabalho que andávamos a fazer com as escolas, sobretudo com o Manuel Figueiredo, quando andámos a tentar desenvolver um clube da Proteção Civil. Fizemos cerca de 17 sessões com as escolas. Infelizmente, isto foi mesmo antes da pandemia. Infelizmente, tivemos que colocar tudo isto em banho-maria.
E agora, com esta participação dos escuteiros, demos novo fôlego, porque, de facto, como disse o Sr. Presidente, a proteção civil sem as pessoas não tem qualquer tipo de valor, nem pela sua existência, nem pelo seu trabalho. E, portanto, daí nós queremos cada vez mais envolver a sociedade civil, envolver os mais novos, envolver os menos novos, para que consigamos, de alguma forma, chegar aos nossos objetivos, que é que toda a população perceba e entenda os riscos. Portanto, eu vou passar à apresentação. Já agora, dizer também que, ao longo da apresentação, se as pessoas entenderem, podem e devem colocar as suas dúvidas no chat do Facebook. Depois, no final da minha apresentação, teremos... eu vou responder às questões que vão ser colocadas e depois passarei a palavra para o chefe Pedro Vieira, do agrupamento de Riacho, que vai explicar um pouco deste projeto de proteção civil e escuteiros, prevenir para os riscos, reduzir. Muito bem, como eu referi, nós vamos falar sobre, então, a vespa vultinea porcionária. Só fazer aqui um enquadramento. E começamos na vespa asiática. De facto, a vespa asiática tem um impacto sobre o ser humano, que é um impacto, digamos, talvez o mais perigoso seja um impacto indireto. E porquê? Porque traz riscos para a apicultura. Isto é, faz, portanto, uma predação das abelhas, e como nós sabemos, a abelha é extremamente importante para o nosso ecossistema, porque, para além do mel e para além de todos os produtos relacionados com a apicultura, a abelha tem uma função muito mais importante, que é promover a polinização. E, como sabem, sem polinização deixamos de ter frutos, e sem frutos deixamos de ter sementes, e sem sementes deixamos de ter plantas, novas plantas. E, portanto, este é o maior risco que este inseto predador traz para o nosso ecossistema. É, de facto, a ameaça à apicultura e, sobretudo, à abelha. Depois, obviamente, tem um risco, efetivamente, para o ser humano. A vespa, mas já lá vamos. A vespa vultina, portanto, foi classificada como espécie exótica invasora e, portanto, só fazendo aqui um parênteses, uma espécie exótica é uma espécie que não pertence ao local onde se encontra. Isto é, foi trazida de outro local, de outra região. Ao invés, uma espécie autóctone quer dizer que é dessa região. Isto não tem a ver com países, tem a ver com regiões. Portanto, as espécies existem cá algumas há milhões de anos e, portanto, nessa altura não havia países. E, portanto, isto tem a ver com regiões. E, de facto, esta espécie exótica invasora porquê? Porque ela veio de fora, entrou e está a suplantar as outras espécies. Isto é, ela consegue progredir e consegue superiorizar-se às outras espécies. E, portanto, torna-se invasora. E, tornando-se invasora, acaba por causar os problemas que sabemos. Porque o ecossistema não sabe lidar, o nosso ecossistema não sabe lidar com ela. Portanto, a agressividade. E isto serve também para desmistificar um pouco o que é esta agressividade da vespa. A vespa é um inseto, é um ser vivo. E, portanto, ela não tem no seu sentimento andar a atacar o ser humano só porque sim. Portanto, os animais têm esta diferença dos seres humanos. Os animais não têm maldade no seu instinto. Os animais reagem a uma provocação, enquanto que nós, os seres humanos, temos já maldade. E, portanto, este sentimento que este inseto não tem, ele só ataca quando é atacado. E, portanto, individualmente, a vespa não é mais agressiva que a nossa vespa, isto é, a vespa autóctone que nós vemos por aí. Portanto, ela anda na sua vida e, portanto, anda a querer fazer pela vida, não nos anda a querer atacar. Agora, quando ela está no seu ninho e sente vibração a cerca de 5 metros, ela entende essa vibração como sendo uma ameaça.
E como qualquer animal, quando se sente ameaçado, tem duas reações, ou pode ter duas reações. Ou foge, ou então utiliza a arma que a natureza lhe deu para se defender, que é o ataque. E, portanto, aqui começa a agressividade da vespa. E, de facto, esta vespa, quando se sente atacada, a sua colónia reage e ataca em grupo. E pode perseguir a fonte dessa ameaça cerca de 500 metros. Portanto, 500 metros, para que percebam, é de facto muito quando um vem a voar e o outro vai a correr. E, portanto, nesse contexto, ganha sempre quem voa e não quem corre. E, portanto, nessa situação é importante não ameaçar as colónias. Mas também já lá vamos para perceber porque é que não devemos ameaçar e como é que devemos reagir a estas situações. Portanto, os ninhos podem atingir tamanhos enormes. Quando falamos de enormes, podem ter cerca de 1 metro, 1,5 metro. Aqui nós nunca encontramos ninhos desse tamanho, mas já encontramos ninhos com cerca de 60, 70 centímetros de tamanho. Portanto, a vespa volutina veio da zona da Ásia e é importante perceber que esta vespa não veio para cá a voar. Ela veio possivelmente fruto da globalização e do transporte de mercadorias que há no mundo. Aliás, como quase todas as pragas e doenças que acontecem. Aliás, nós temos aqui a situação, neste momento, do SARS-CoV-2, do vírus que provoca o Covid-19, a doença, e, portanto, percebemos que o vírus não veio a voar. O vírus foi trazido por alguém. E neste caso, a vespa não foi trazida diretamente por alguém, ela crê-se que veio a dormir, e já vamos perceber porque é que ela veio a dormir, dentro, eventualmente, de um tronco de uma árvore, de qualquer material que viesse dentro de um contentor, ou o que fosse. Portanto, ela veio nesse sentido e fruto da globalização. Entrou em França, crê-se, em 2004, foi detectada em Espanha em 2010 e em 2011 é detectada em Portugal. E aqui, obviamente, crê-se que ela, de França para Espanha, tenha vindo a voar e de Espanha para Portugal também. Esta é a dispersão que ela tem e, como podemos ver, tem uma dispersão maior, uma concentração maior no norte e centro litoral, já começa a aparecer para sul, já mais no Algarve. E aqui há uma causa que pode ser porque é que ela está mais no litoral e no norte, centro litoral. Pode ser eventualmente por questões de clima, mas também tem a ver com uma coisa. Esta plataforma, que é a plataforma Stop Vespa, existe e está ao acesso de qualquer cidadão, pode ir a esta plataforma para registar ou avistamentos de vespas ou avistamentos de ninhos. E, obviamente, onde nós temos a maior concentração humana é precisamente no norte e centro litoral. Nós só conseguimos perceber a existência da vespa porque alguém nos diz. Porque se ninguém nos disser, nós não sabemos. E como há mais pessoas ali, há mais pessoas a olhar para as árvores, a olhar para o sítio onde ela está, e, portanto, chegamos a esta conclusão que, possivelmente, a concentração tem um pouco a ver com a concentração das pessoas. Em Torres Novas, em 2020, foram detectados e destruídos 65 ninhos. 24 ninhos primários e 41 definitivos. Eu ainda há pouco falei-vos da situação de a vespa vir a dormir. E já vos vou explicar porque é que ela veio a dormir, ou a hibernar. E também já vos vou explicar o que são isto dos ninhos primários e os ninhos definitivos. Mas, para que percebam, portanto, em 2020 detectámos 65 ninhos. Posso-vos dizer, por exemplo, Ferreira do Zezer, anteontem tivemos uma reunião com os restantes coordenadores do Médio Tejo. Ferreira do Zezer estava com 170 ou 180. Orém era um disparate de ninhos também, e às centenas. Portanto, ela está perfeitamente instalada e é possível que este número aumente. Este projeto com os escuteiros é precisamente inverter este ciclo. Infelizmente, as coisas ainda não estão coordenadas entre os seres humanos, ao contrário do que se passa com a vespa asiática. Deveria haver um trabalho mais
mais disperso ou mais integrado, digamos assim, entre os vários municípios. Infelizmente, andamos um pouco cada um por si. Isto é uma crítica que eu faço à forma como o combate está a ser feito. E agora conhecer um bocadinho da vespa. A vespa volutina vai de 2 a 3,5 cm, pode não ir a tanto. Portanto, tem esta conformação. É escura, nós percebemos que ela é escura, é negra. No voo, quem tem mais experiência consegue detectar a cor logo pelo próprio voo. No entanto, quando ela para, digamos assim, quando ela está estática, há uma característica que é inconfundível, que são as pontas das patas amarelas. Portanto, esta é quase uma característica inconfundível, para além de ser escura, e tem o nome de nigrotórax, porque de facto ela tem o tórax, que é esta zona aqui onde tem inserção das asas, é escura, é negra, e portanto, mas tem esta característica que é a ponta das patas amarelas. Há outras vespas que têm as patas todas amarelas e há outras que não as têm sequer amarelas, mas esta tem a ponta das patas amarelas. Relativamente ao tamanho, o tamanho é muito discutível. Aquilo que nós temos mais observado nesta zona são estes tamanhos, de 1,8 a 2 centímetros, e a vespa crabro, e este é um problema que nós temos, e a vespa crabro é nossa, isto é autóctone, e posso-vos dizer que a partir de setembro até outubro, novembro, 90% das situações que nos chegam são respeitantes à vespa crabro. As pessoas ainda não conhecem e, portanto, relatam-nos situações da vespa crabro. E porquê? Porque a vespa crabro é um pouco maior, já existe cá possivelmente há milhões de anos, e, portanto, as pessoas estão, quando vão apanhar a azeitona, esta vespa, a vespa crabro, gosta muito de fazer o ninho em buracos, ao contrário da velutina, gosta de fazer em altura e em zonas mais abertas. E a vespa crabro faz em buracos, normalmente a 1 metro, 1,5 metro do solo, e em oliveiras, sobretudo em oliveiras. E quando fazem ninho nestas cavernas das oliveiras ou das árvores, as pessoas vão fazer a apanha da azeitona e muitas vezes são surpreendidas com estes insetos, com a vespa crabro. E esta vespa crabro é também agressiva, como qualquer inseto que tem armas para se defender. E muitas das vezes as pessoas são atacadas. Não poucas vezes nós somos confrontados com situações de pessoas, sobretudo pessoas mais idosas, que são atacadas por estas vespas. No entanto, elas não são tão agressivas do ponto de vista de sair um grande número de vespas para se vir defender, como acontece com a vespa velutina. E há aqui, de facto, diferenças de comportamento. Esta vespa crabro, a nossa, faz ninho quase em todo lado. A vespa velutina, ou a asiática, já faz ninhos em zonas mais elevadas, às vezes inacessíveis, e este inacessível é relativo, porque pode fazer, por exemplo, no meio de um silvado. E aqui já está ao alcance de uma pessoa mais incauta que vá com um corta-mato, e já aconteceu no norte, ir com um corta-mato, com um trator e desfazer o ninho, e aí acaba por ter problemas, porque depois as vespas vêm cá para fora, com o ninho distraído, e caem precisamente na fonte de vibração que é o trator, e a pessoa depois não tem tempo de sair para o trator e é atacada. E já aconteceu uma morte, pelo menos que foi registada, nesta situação. Portanto, uma pessoa idosa, com um trator, não conseguiu sair de cima do trator e, obviamente, foi atacado pelas vespas. E aí, cada um é como cada qual. E há organismos mais e outros menos sensíveis ao veneno, seja da vespa, seja da abelha, e, portanto, pode ter uma reação, uma situação anafilática, uma reação que o próprio corpo bloqueia a respiração por causa das doses de toxina que tem, e, portanto, uma reação anafilática e acaba por morrer sufocado, porque há um edema da glote, que é esta zona aqui da garganta, e acaba por morrer sufocado. E, portanto, isto pode acontecer quer na vespa velutina, como disse, como também na própria abelha. Ok? Portanto, estamos sempre a falar da questão que diz respeito ao indivíduo homem quanto à sua sensibilidade ao veneno. Portanto, aqui temos umas fotografias mais de perto. Aqui é a relação que tem, portanto, as marcas que identificam, e aqui a relação também com uma moeda de 10 cêntimos.
Exemplos de ninhos. Vejam este ninho. Este ninho há de ter tamanho de uma bola de futebol. Por aí. Este ninho penso que foi detectado para a zona de Pedrógão, se não estou em erro. Este ninho é um ninho primário, e já vamos perceber a diferença. Temos aqui outro, este foi para a zona do Valcarvão. Este é um ninho, já um ninho também primário, ainda pequeno, já é um pouco maior que o outro, mas é primário. E aqui já temos um definitivo. Já tem o outro tamanho, este já tem o tamanho de uma bola de futebol, já está em expansão e, portanto, este já é um ninho definitivo. E aqui vemos, em grande altura, um ninho. Este ninho teria cerca de 70 centímetros e está para aí a 15 metros de altura, e vê-se que é um ninho já com uma dimensão relativamente grande. Aqui vemos um ninho, este foi já na fronteira entre o entroncamento e Torres Novas, foi um apoio que os colegas do entroncamento nos pediram logo no início para ir retirar. Estava numa figueira, estava para aí a 3 metros de altura, não mais. Portanto, os ninhos, para que se perceba, esta é uma questão que às vezes as pessoas nos fazem, se aquilo é barro. Não, aquilo não é barro. Aquilo basicamente é papel, ou melhor, aquilo é uma fibra, é fibra vegetal, que é mastigada, e depois as vespas vão começando a construir esta forma, que é normalmente igual para todos, e tem então esta conformação, como disse, pode ter 50, 80 centímetros, já se fala de 1 metro, 1 metro e meio, de altura, de largura 50 a 80 centímetros, e pode albergar cerca de 2.000 ou mais vespas. E pode produzir 150 futuras rainhas. E já também vos vou explicar mais à frente o que é que vão fazer, já a seguir, estas 150 futuras rainhas. Porque para nós sabermos combater esta espécie exótica e um pouco desconhecida ainda há muita informação que nós não sabemos, e, portanto, os cientistas ainda têm muito trabalho para fazer sobre esta espécie, nós temos que perceber o seu ciclo de vida. E aqui temos o ciclo biológico da vespa velutina. E vamos pegar aqui em fevereiro, março. As rainhas fundadoras, portanto, nesta altura, as rainhas fundadoras iniciam os novos ninhos, os tais ninhos primários. E posso-vos dizer que, em Torres Novas, o Serviço Municipal de Proteção Civil, desde 1 de janeiro até 20 de março, já foi chamado para 2 situações de 2 ninhos primários. Um em Pedrógão e outro em Parceiros São João. Estes ninhos primários são feitos unicamente por uma vespa, que é a rainha fundadora, a fundadora. Esta rainha vai começar a produzir este pequeno ninho e faz o ninho e começa a fazer a postura. E ao fazer a postura começam a nascer outras vespas, obreiras. E quando é atingido um número considerável de vespas, 30, 40, 50, estas vespas começam a construir um ninho definitivo noutro local, que nós ainda não sabemos muito bem qual é que é a distância. Mas sabemos que pode ser ali próximo. E também sabemos, e isto vocês ainda há pouco, quando eu falei convosco relativamente àquilo que era feito o ninho, a tal fibra, percebe-se que a vespa tem uma grande necessidade de água. E já vão perceber também que aquilo que nós detectámos destes ninhos todos que detectámos no ano passado e registámos num sistema de informação geográfico, é curioso que a maior parte dos ninhos estão próximos ou do Rio Almonda ou de outras linhas de água no concelho Ribeiro do Alvorão, mas sobretudo à volta do Rio Almonda. Porquê? Porque elas têm necessidade de água para fazer esta pasta. Um pouco como a questão das celuloses. As celuloses estão sempre próximas da água, ou têm sempre condutas de água, porque de facto têm uma necessidade muito grande de água para produzir o papel e para produzir aquele material. E aqui, portanto, voltando então, estas obreiras passam para outro local, começam a fazer outro ninho, um ninho definitivo, e começam a ampliar, até que a vespa, a rainha fundadora, passa para esse ninho. E quando passa para esse ninho, começa a fazer postura, continua a colocar ovos e vai produzir, como eu falei, 1.200, 1.800, 2.000
pode ir até mais, mas normalmente terá por este número 2.000 vespas, que basicamente têm a função de proteger o ninho, limpar o ninho, arranjar o ninho, alimentar a rainha, defender a rainha, e a rainha tem a função única e simplesmente de proliferar a espécie, isto é, continuar com a espécie, através da postura de ovos. E nesses ovos, para além das obreiras, vai também produzir machos e fêmeas. Estas fêmeas serão as novas rainhas. Estas novas rainhas abandonam o ninho por volta do outono. Isto é, quando começa o tempo a querer mudar, elas saem do ninho e vão à procura de espaços para se esconderem. E eventualmente não, são fecundadas pelos machos e vão hibernar, vão dormir no inverno. Recordam-se quando eu falei como é que uma vespa vem da zona da Ásia até a Europa? Pois bem, possivelmente esta vespa, esta fundadora, veio fecundada já, a dormir, e veio-se depois instalar cá na Europa. E acabou por ter adaptou-se bem, porque tem temperatura, elas são muito, muito sensíveis às variações de temperatura, e já vamos ver porquê, e acabam por se adaptar. Adaptou-se aqui à Europa e ao clima europeu. A restante colónia, quando há esta saída destas princesas, digamos assim, que vão ser futuras rainhas, a colónia acaba por morrer. Porquê? Porque o ciclo de vida da rainha é apenas de 1 ano. Isto é aquilo que se sabe. Ela acaba por morrer, e morrendo a rainha, não há capacidade de continuar a haver postura. Não havendo postura, a colónia acaba por decair e extinguir-se. Com o frio, isto é normal que aconteça. E daí que depois do inverno, por volta de fevereiro, março, as rainhas fundadoras saem da sua hibernação e acabam por começar o novo ciclo de produção de ninho primário, produção de novas obreiras. Obreiras vão fazer um ninho definitivo, e portanto as coisas acabam por retomar o seu rumo. É este projeto, e o Pedro Vieira já vai falar sobre este projeto, que vai incidir precisamente nesta altura, entre fevereiro, março, abril, maio, pode ir até maio, o aparecimento de novas fundadoras. Instalação de armadilhas. Se vocês forem à internet, tem N maneiras de fazer armadilhas. No entanto, é bom que nós tenhamos, e então com garrafas de plástico viradas ao contrário, depois para apanhar os insetos, é bom que as pessoas tenham em consideração, quando nós fazemos uma armadilha, nós temos que saber para que é que vamos fazer a armadilha. Para apanhar o quê? E a maior parte das armadilhas que nós vemos na internet, aquelas de fabrico caseiro, tem um problema. É que elas não são seletivas. Além de não serem seletivas, fazem com que o inseto, quando lá cai, acabe por morrer afogado no líquido que se coloca para fazer a atração. Porque não permite que o inseto saia. E depois apanha-se, na maior parte dos casos, apanha-se uma vespa asiática e apanham-se 100 abelhas. Portanto, aqui o saldo é claramente negativo face àquilo que nós pretendemos fazer, que é capturar vespas asiáticas. E quando eu falo de abelhas, falo também de outros insetos que são importantes para a polinização. Portanto, isto é errado. Aquilo que nós fizemos com os escoteiros foi produzir armadilhas seletivas, que vão ser instaladas entre fevereiro e maio, ou melhor, elas já estão a ser instaladas, mas vão ser acompanhadas até maio. E é isto, são armadilhas que permitem a entrada. Aqui com certeza não vão conseguir ver, mas nas armadilhas que já estão instaladas vão poder ver. Elas têm uma esponja no fundo que permite que o inseto se consiga aguentar e não se afogar no líquido. Depois, tem o segredo disto, para além de não permitir a morte por afogamento do inseto, é permitir que insetos mais pequenos, como a abelha, possam sair por buracos mais pequenos que aqueles que entraram. E, portanto, a vespa asiática não consegue passar por estes pequenos orifícios, consegue entrar neste, tal como outro inseto igual ou menor que a vespa asiática, só que depois, na saída, ele já não consegue sair por este orifício aqui nesta zona mais escura, que é um orifício que restringe a saída da asiática.
Isto é o que já podem começar a ver pelo Conselho. Portanto, já se começaram a colocar armadilhas pelo Conselho. Começámos por Lapas, passámos depois para Torres Novas, Pedrógão, vamos para a semana iniciar a Riachos e depois fica a faltar a Chancelaria. Eu só falei apenas de 5 regiões, mas estas regiões, depois os agrupamentos acabam por ir para outras freguesias, apesar de não estarem instaladas nessas freguesias, acabam por ir para freguesias vizinhas para dar também este apoio na monitorização destas armadilhas. Aqui vemos a Proteção Civil. Este foi um ninho que foi retirado, salvo erro, o ano passado na zona da Quinta da Silvã. Ele foi tapado com poliuretano para depois remover o ninho por inteiro. Isto é sempre feito ao final do dia, com alguma luminosidade ainda, para permitir que a colónia esteja toda dentro, ou a maior parte esteja dentro do próprio ninho, para depois o ninho ser removido, muitas das vezes com as vespas vivas. Preferencialmente, nós, até para a segurança de quem vai fazer o trabalho e também para quem está ao pé, seja necessário fazer primeiro uma inoculação com um inseticida biológico e depois fazer a remoção do ninho. Aqui vemos uma ação de retirada do ninho. Isto foi em plena tarde e eu explico porquê. O ninho estava inativo. Aliás, se perceberem, ele estava já inativo, isto foi na escola de polícia, estava inativo, teve a preciosa colaboração dos bombeiros, porque este ninho, aliás, e a escada estava içada a 30 metros, o ninho estava a 30 metros de altura, só que a distância para podermos chegar lá, tivemos que içar toda, e mesmo assim não chegou lá, tivemos que utilizar ali um estratagema para conseguir tirar o ninho, e como podem ver, está aqui o ninho, pode-se mexer, porque ele já estava inativo, mas obviamente todo o cuidado é pouco, porque nós nunca sabemos o que é que poderá lá estar dentro. E, portanto, nesta fase já havia segurança para poder manusear o ninho, porque não tinha qualquer tipo de inseto. Depois do ninho ser retirado, ele é incinerado, é queimado, e é queimado no outro local. Há serviços municipais de proteção civil que, por vezes, fazem a queima do ninho no próprio local. Tem riscos, e sobretudo quando trabalhamos no fogo, em determinados ambientes, os riscos acrescem, e não estou a falar dos riscos de ser picado, estou a falar do risco de incêndio, e portanto é uma prática que nós aqui nunca utilizamos, espero não vir a utilizar, não sou grande apreciador, prefiro retirar o ninho e depois queimá-lo noutro local. A detecção e destruição dos ninhos é uma função exclusiva dos serviços municipais de proteção civil. Pode, no entanto, o apicultor fazê-lo desde que acompanhado pelo Serviço Municipal de Proteção Civil. Isto tem a ver também com o facto, não só por uma questão de segurança, mas porque os Serviços Municipais de Proteção Civil têm que registar na plataforma o ninho que foi detectado, se foi eliminado, como é que ele estava, a que distância, a que altura, o tamanho, por aí fora. Temos que dar um conjunto de indicações à Direção ADGAV, à Direção-Geral de Alimentação Veterinária, para que depois façam monitorização desse ninho. Deve ser usado sempre um fato, neste caso será um fato duplo para esta intervenção. Há fatos especiais que garantem uma maior proteção. Portanto, caso o ninho esteja numa zona inacessível, portanto alto, pode ser usado canas para auxiliar a injeção ou até uma arma. O Serviço Municipal de Proteção tem quer a cana, quer a arma. Tem uma arma, que é uma arma de pressão pressurizada, tipo uma arma de paintball, que dispara um projétil que depois acaba por explodir dentro do próprio ninho. E isto é quando não conseguimos ir, a cana vai a cerca de 20, 25 metros, e, portanto, o tiro já permite maiores distâncias. Os ninhos devem ser removidos, como eu disse, durante a noite, ao final do dia, ou logo pela manhã, logo ao nascer do sol, porque temos a certeza que a colónia está dentro, ou removidos ou inoculados logo por esta altura. As medidas de segurança, primeiro a detecção e identificação, e em caso de dúvida nós agimos sempre como se fosse um ninho de vespa asiática. Segundo, tirar fotos, sempre mantendo uma distância de segurança, os tais 5 metros são fundamentais, e não fazer grande barulho. Isto aplica-se a nós e aplica-se também às pessoas que denunciam a presença de eventuais ninhos. E chamar pessoal especializado na eliminação, neste caso o Serviço Municipal de Proteção Civil.
E como eu estava a dizer, o enxame está menos ativo desde o entardecer ao amanhecer. E com chuva é normal que, ou com mais mau tempo, é normal que vamos lá, a colónia esteja mais recolhida. Um pouco como acontece com os enxames de abelhas. Importante também dizer o seguinte relativamente à crabro. A crabro tem aqui uma questão interessante. É que durante a noite ela também está ativa. Portanto, ainda a torna também, ainda acarreta algum perigo. Portanto, mesmo durante a noite, o inseto continua a trabalhar, digamos assim. Portanto, aqui vemos uma vespa asiática perto de uma colmeia. Vemos precisamente esta posição. Ela apanha a abelha em pleno voo. Isto é um cenário que não é, ou melhor, é um filme que não é muito bonito de se ver, porque de facto a crueldade dos animais é assim mesmo. Portanto, ela não está a fazer isto por mal, como disse, faz para garantir a sua sobrevivência. Infelizmente é à conta de uma espécie que nos é muito querida e que é muito necessária. No entanto, há curiosidades, é que as abelhas já conseguiram arranjar formas de combater este inseto. E é muito curioso, sobretudo, como eu disse, elas são muito sensíveis à temperatura, e é curioso como a abelha consegue, sobretudo a nível de temperatura, isto é, criar uma condição à volta desta vespa que é inativa, dando-lhe mais temperatura, e portanto ela acaba por morrer. Ou então através de, eventualmente, do próprio veneno da abelha. Não sei, não estou por dentro do assunto. No entanto, sei é que a quantidade que nós temos é demasiadamente grande para fazer face, para que as pobres das abelhas façam face a este inimigo. Uma curiosidade. A vespa pica, mas também morde. Ao contrário da abelha, que só pica. Portanto, a vespa tem esta característica. E depois tem outra, diferente da abelha, é que pica às vezes que forem necessárias. Enquanto tiver veneno, ela continua a picar, continua a utilizar o ferrão. Ao contrário da abelha, como sabem, na esmagadora maioria das vezes, cada vez que ela pica, acaba por perder o ferrão, e o ferrão traz atrás de si a parte da vesícula do veneno e acaba por matar a própria abelha, porque há esse estripamento, digamos assim, daquela parte anatómica da abelha. Medidas de segurança. O que é que nunca se deve fazer? Tocar com as mãos e objeto, ou atirar objetos. Barulho ou vibrações, como já falámos. Tentar incinerar ou colocar inseticida. Aliás, uma das práticas que às vezes nos são ditas, eu vou lá com inseticida e depois atiro-lhe com isqueiro inseticida. Faço tipo um maçarico. Quer dizer, já é perigoso chegar ao pé da colónia com um inseticida. Porquê? Estamos a falar de animais de sangue frio que não morrem logo. Portanto, eles demoram a morrer e têm sempre viabilidade para atacar. Depois, misturar fogo com um gás dentro de uma lata, eu acho que o maior problema da pessoa é a vespa. O maior problema da pessoa é possivelmente uma explosão do próprio invólucro de inseticida. Portanto, como já foi falado atrás, não façam isto em casa sozinhos. Chamem o Serviço Municipal de Proteção Civil. Depois, disparar armas de fogo também era uma prática aqui há uns anos que é muito utilizada, que era mandar tiros. Isto não tem qualquer tipo de efeito. O efeito que tem é que quando aquele ninho é destruído, dificilmente vão matar a rainha e, portanto, ela acaba por ir para o outro lado e vai fazer um ninho no outro lado, e um ninho que estava ali bem detectado e que podia ser removido, acabamos por perder, e ela depois tem a possibilidade de se reativar. E, como eu já referi, partimos sempre do princípio que o ninho está povoado. Por isso, nós vamos sempre equipados. E, portanto, às vezes, para não apanharmos sustos necessários, sobretudo quando trabalhamos em altura e não conseguimos fugir, e um veículo escada ou uma plataforma não desce à velocidade que nós gostaríamos. E é muito desagradável já tive essa situação, estarmos numa plataforma ou num veículo escada e começamos a ser atacados. Aquilo não é agradável, não é? Obviamente nós estamos seguros, mas é desagradável ter ali os animais de volta de nós e, portanto, temos que ir sempre, imaginem se não tivéssemos, então, com a proteção, seria um desastre. Medidas de segurança é deixar o trabalho de eliminação e erradicação para quem sabe e tem os devidos instrumentos e técnicos para a realização da operação em segurança. Eu agora vou passar um filme
sobre isto. É um filme muito engraçado, feito pela The Gaff, muito didático, tem som e tem também legendas. Depois passo então para a Porcionária, que é um pouco mais rápido. Muito bem, vamos então ver o filme. Que monstro é este? Não é um monstro, é uma vespa. Não, uma vespa. Uma vespa. Uma vespa velutina. A vespa velutina é também conhecida como vespa asiática. E ataca? Sim, ataca outros insetos e humanos. Humano? Que monstro é este? Não é um monstro, é uma vespa. Não, uma vespa. Uma vespa. Uma vespa velutina. A vespa velutina é também conhecida como vespa asiática. E ataca? Sim, ataca outros insetos e humanos. Humanos? Sim, se sentirem que elas ou o seu ninho estão a ser ameaçados. Então são estas as vespas assassinas de que já ouvi falar. Essa designação é talvez um pouco exagerada, já que o comportamento da velutina com humanos, se não se sentir ameaçada, é igual ao das restantes abelhas e vespas. Então é como as outras abelhas e vespas, sem stress. Atenção, a perigosidade acrescida da vespa velutina incide no ataque em grupo, quando se sentem ameaçadas. Uma vibração a 5 metros do ninho pode provocar uma resposta violenta e ter consequências fatais. Há também o risco de alergia ao veneno que injetam. À semelhança dos outros insetos, podes entrar em choque anafilático mesmo que seja só uma picada. Em caso de forte reação alérgica, se tiveres inchaços, manchas vermelhas e muita comichão, liga sem demora ao 112 ou dirige-te de imediato a uma unidade hospitalar. Nos restantes casos, usa a linha SMS 24 808 24 24 24. Ok, mas há disto em Portugal continental? Sim, a maior concentração é no norte e centro do litoral. No entanto, continua a sua expansão para sul e interiores. Então, se eu avistar uma vespa velutina, quer dizer que o ninho está perto, não é? Pode estar ou não. Podes ter um ninho perto ou podes ter um ninho a mais de 3 km. Então, e como é que eu sei se é uma vespa velutina? São grandes e escuras. Têm patas amarelas e asas esfumadas. O corpo é negro, com uma lista larga e outras finas amarelas. E são muito mais rápidas. Então, e se eu quiser, como é que eu as apanho? Há armadilhas que podes colocar tal como fazem os apicultores. Contudo, deves avaliar se no teu caso se justifica. Com as armadilhas estás a indicar às vespas que há ali comida. Vais capturar algumas, mas também vais atrair outras. Ui, então como faço? Já sei, atiro-lhes água ou pedras, ou então vai-me ao chinelo. E isso é o que definitivamente não deves fazer. As vespas reagem à vibração e esses estímulos não vão ajudar. Ao fazeres isso, o que vais conseguir é agitar as vespas e colocar-te em perigo. Ora bolas, então fujo. Já te explicámos que elas são muito rápidas. O que não dissemos ainda é que podem perseguir-te até 500 metros. E tu não queres isso, pois não? Então faço o quê? Oh não, estamos perdidos. Calma, há um plano de combate à vespa velutina e vários estudos e projetos em curso. Acima de tudo, se avistares vespas ou um ninho, não entres em pânico e dirige-te calmamente para um local seguro. Se localizares um ninho, alerta de imediato as autoridades competentes, GNR, Proteção Civil ou Serviços Municipais da tua área de residência. Não tentes resolver o problema sozinho. Tens mais informações no site do ICNF, PGAV, IMIAV e FNAP. E claro, também nos tens a nós se tiveres alguma dúvida.
Espero que tenham gostado. Vamos então passar para a apresentação novamente. Vamos então falar da Porcionária, ou lagarta do pinheiro. E comparativamente com o anterior inseto, eu considero este inseto mais perigoso do ponto de vista da ameaça, ou daquilo que pode causar ao ser humano, do que a própria vespa asiática. Porque esta tem um comportamento mais passivo e, portanto, esta não foge, esta mantém-se na sua vida, como nós vamos ver, e pode trazer situações mais complicadas, quer para os humanos, quer para os animais. O porcionário, a lagarta do pinheiro, portanto, é um inseto escolhedor, isto é, ele alimenta-se das folhas, afeta várias espécies de pinheiros, ou cedros, e cedros, chama-se porcionária, pois loca-se em posição, isto é, numa fila única, com certeza que já devem ter visto a atravessar estradas, ou quem anda pela floresta, ou por zonas mais rurais, onde haja pinheiros, pode perceber isso, sobretudo agora nesta altura. Portanto, tem estas três formas, digamos assim. A forma da larva, da lagarta, a forma da pupa e depois a forma alada, da borboleta. A borboleta não é muito bonita, é o que é, e, portanto, tem o seguinte ciclo de vida. Portanto, por volta de junho, ela tem a sua forma alada, vai fazer a postura nas agulhas dos pinheiros e, em outubro, acaba por ter esta fase larvar que se começa a alimentar da folha e vai continuar por esta zona até chegar a janeiro até maio, a parte da pré-pupação, em que há uma descida da árvore para a terra, onde ela se vai enterrar, transforma-se em pupa e depois em pupa, por volta de maio, junho, acaba por evoluir novamente para adulto e o ciclo volta a completar-se. Portanto, tem obviamente, fazendo aqui uma analogia, tem um ciclo de vida igual ao do bicho da seda. Também é um inseto esfolhador, como sabem. Nós damos folhas da moreira ao bicho da seda, sobretudo na sua fase larvar. Portanto, aqui temos o ciclo biológico na parte entre janeiro e abril, será a parte em que nós devemos ter atenção a esta praga. No entanto, ou este inseto, e é uma praga para os florestais, para a silvicultura é uma praga, porque de facto ela pode inclusivamente provocar a morte é raro, mas pode acontecer, se houver um ataque muito grande, acaba por provocar a morte da árvore. É raro isto, não é muito raro. Em zonas mais atacadas ele pode destruir, por simplesmente, um pinhal. Embora haja espécies que sejam mais suscetíveis do ataque deste inseto. E como eu estava a dizer, entre janeiro e abril é a fase em que o ser humano deve ter mais atenção, que é quando as larvas andam pelo chão. Depois ela enterra-se, por volta de maio, junho enterra-se, transforma-se em pupa e acaba por evoluir como na sua fase alada, através da borboleta. Uma situação interessante é que nós, entre fevereiro, março e abril, portanto, nesta altura, é a altura, e este também faz parte do tal projeto com os escuteiros, é de facto a altura em que nós podemos fazer aqui alguma prevenção, isto é, através da colocação de bandas, e já vamos ver, de bandas com cola, que se colocam à volta das árvores, depois quando há descida da lagarta, ela fica lá presa. E há aqui uma curiosidade relativamente a esta lagarta e à posição. Se nós matarmos a primeira lagarta, a primeira ou a segunda, elas acabam por se perder. Isto é, a primeira vai indicar o caminho. A primeira é a fêmea. Pelo menos é isso que é dito. E, portanto, quando nós matamos a primeira, acabamos por elas se perderem. No entanto, esta prática não é muito recomendável, porque, como vocês podem ver, temos aqui uma fotografia ampliada da lagarta. Ela não é muito bonita, mas aqui não está em causa se ela é bonita, se é feia. Está em causa estes pelos, digamos assim, que trazem a toxina que, como nós vamos ver mais à frente,
é altamente prejudicial aos animais, do qual o ser humano também se deve incluir. Portanto, estes pelos andam pelo ar, são libertos pela própria lagarta, quer durante os ninhos, portanto, ela vai perdendo enquanto está naqueles ninhos, naqueles novelos, nos pinheiros, acaba por perder. Aquilo, quando nós mexemos naqueles ninhos, apesar da lagarta lá não estar, eles continuam ativos e podem entrar nas nossas vias respiratórias, entrar em contacto com a zona da pele e, portanto, provocar fotografias ou provocar situações como vamos ver em fotografias mais à frente. O que é que nós devemos fazer? Para já afastarmos locais com ninhos. E, sobretudo, em escolas onde há pinheiros, é muito normal haver ninhos. Portanto, se há pinheiros, pode não haver, mas há uma grande probabilidade. Vedar o acesso à zona onde tem estas árvores. Falo de escolas, quando falo em florestas, em parques de campismo, em parques de merendas, sobretudo entre fevereiro e maio. E caso se encontrem lagartas, devemos nos afastar. Não a tentar pisar, como eu já referi, e avisar os pais, e agora eu falo para os mais pequenos que nos estiverem a ouvir, ou pelo menos os pais que lhes digam, avisar os pais e os pais que avisem a Proteção Civil. Sobretudo, se estivermos a falar em árvores de domínio público, aqui é uma responsabilidade do Serviço Municipal, ou melhor, do município, através do Serviço Municipal de Proteção Civil, fazer nas árvores em domínio público este tipo de tratamento e remoção. Nas árvores que estejam em terrenos privados, aí terá que ser o próprio proprietário a fazer a remoção, e aqui aconselha sempre fazer a prevenção logo por esta altura, fevereiro até abril, fazer a prevenção para capturar as lagartas para que o ciclo seja interrompido. Agora, importante, em caso de aparecimento de sintomas, alergia, deve-se consultar o médico e abordar esta situação de contacto. Isto é, a pessoa sente-se alérgico, muitas vezes, isto é dos pólenes, pode não ser dos pólenes, pode ter andado numa zona onde havia ninhos e nós não os observamos, estão muito altos, numa zona mais aérea, e portanto as pessoas pensam que é dos pólenes, não é. Muitas das vezes é de estes pelos que andam pelo ar e acabam por ser inalados e acabam por cair na própria pele e acabam por criar urticária. E aqui temos o aspecto. Este, portanto, é a zona do ninho. Tem esta seda, estas teias que a própria lagarta faz, um pouco como a situação do bicho da seda. Embora ele faça um casulo pelo próprio, estas aqui são mais coletivas. Portanto, temos aqui esta situação e temos aqui uma árvore de pinheiro-bravo já com algum ataque. Sintomas em pessoas e animais: inchaço, salivação excessiva, dificuldade em engolir, urticária, vômitos, apatia, perda de apetite, dificuldade em mastigar, alterações oculares. E agora, para os mais sensíveis, agradeço que não olhem para o ecrã, porque são imagens um pouco chocantes, mas daquilo que pode acontecer. E antes de passar as imagens, vou-vos dizer que muitas das vezes as maiores vítimas disto são os animais, sobretudo os cães. E porquê? Porque os cães são muito curiosos. E é curioso também que a maior parte das vezes até são os pastores alemães. E depois nós fazemos uma grande maldade aos cães. Que, segundo dizem, é o melhor amigo do homem. É que gostamos de os prender debaixo das árvores. Pelo pescoço, debaixo de uma árvore. E normalmente um pinheiro. E o desgraçado está ali, está a levar com aquelas lagartas em cima e depois acaba por ter situações muito complicadas. Aqui vemos pessoas que tiveram, de facto, um contacto direto com estas lagartas. Isto provoca reações, pode não provocar reação nada de especial, como pode provocar, lá está, um pouco como a toxina da vespa asiática. Isto, cada indivíduo tem reações diferentes e nos animais normalmente leva à morte. Porquê? Porque eles vão com o focinho, vão com a língua, vão com zonas da mucosa, precisamente cheirar, lamber, e depois podem ter condições físicas muito, muito debilitantes que podem levar à morte. Como combater? De janeiro a maio, aplicar cintas adesivas nos troncos das árvores, proceder à recolha manual e queima das lagartas encontradas no sol. Lá está, cuidado com os pelos urticantes. E já que vivemos numa altura de máscaras, é bom, quando isto se fizer, que a pessoa leve máscara, leve como se estivesse a trabalhar com o Covid. Ok? Portanto, leva máscara, leva óculos, leva luvas e não leva 1 centímetro quadrado de pele à mostra. Isto é muito importante. Porquê? Por aquilo que eu já referi. Do contacto que os pelos urticantes podem ter no corpo.
E depois devem pedir, no caso da retirada de ninhos, há pouco tempo nós fomos ao centro escolar, fomos a um centro escolar ver que de facto tinham lá nos pinheiros mansos uns ninhos, depois demos indicação ao funcionário para então fazer a remoção dos ninhos, faz a remoção, corta, faz uma queima e queima os ninhos. Mas antes pede autorização, está bem? Ao Serviço Municipal de Proteção Civil para fazer a queima. E aviso já que este fim de semana as queimas estão suspensas. Okay? Sábado e domingo, 20 e 21 de março, queimas suspensas. Mas quando não estiverem suspensas, queimem, retirem, cortem, devidamente protegidos, e façam uma queima e cortem estes ninhos. Mesmo que vos pareça que os ninhos já não estão com lagartas, que elas já tenham saído. Okay? Façam a remoção, porque vamos reduzir a dispersão destes pelos urticantes pelo ar. Aqui temos, portanto, uma imagem, por acaso até ao pé da Autoridade Nacional de Proteção Civil, uma imagem de um pinheiro com a tal banda à volta do tronco. Quando virem estas bandas, não mexam, porque podem ter lagartas e depois podem haver problemas, como é óbvio. Como combater de setembro a dezembro, proceder à remoção manual dos ninhos, seguida da queima ou injeção de um inseticida. Nós aqui, o preferível sempre é não utilizar produtos químicos. É proteger-nos e fazer uma retirada física, isto é, retirar os ninhos manualmente ou através de motosserra ou o que seja. Mas, lá está, e volto a frisar, sempre protegidos. De fevereiro a abril, como nós já referimos, a colocação de bandas colantes no tronco das árvores. Agora há uma vantagem, quer para a vespa asiática, quer para... porque normalmente a pergunta que fazem é, então, e não há forma, não há animais que comam estas borboletas, ou estas lagartas, ou estas vespas? Há. E de facto nós temos aqui alguns auxiliares. Eu sei que a maior parte dos que estão a assistir não gostam propriamente nem do morcego, nem da osga, gostam mais das aves. Nós temos aqui a popa, temos chapins, temos aves insetívoras e temos aqui a nossa amiga osga, que nós em Torres Novas temos muito e ainda bem. Primeiro, a osga não é venenosa, não é peçonhenta, as pessoas podem agarrar na osga, não a matem, ela não vai morder, a única coisa que vai fazer é fugir, que é a única coisa que ela sabe fazer quando se sente ameaçada. Portanto, mais uma vez, a osga não é venenosa, não é peçonhenta, não faz mal a ninguém. Muito pelo contrário, se as virem, não as matem, porque ela auxilia-nos na predação de insetos que são importantes serem destruídos ou serem diminuída a sua população. Depois temos o morcego, que alguns também não gostam. Enfim, o morcego é talvez um dos maiores auxiliares nestes insetos, porque, sobretudo, da borboleta, é uma borboleta que anda sobretudo de noite, que é quando o morcego também anda, e, portanto, ele acaba por ir predar esta borboleta. E, bom, da minha parte, terminado. Obrigado pela vossa atenção. Eu estou agora disponível para perguntas que queiram colocar. Muito bem, eu tenho aqui a primeira pergunta do João JFCC. Identifiquei vespas asiáticas no meu terreno e declarei a situação no Stop Vespa. Não obtive qualquer resposta, nem fui contactado por ninguém. Qual é o objetivo dessa plataforma? Muito bem. Se não foi contactado, devia ter sido contactado. Eu pedi para reforçar. Pode, às vezes, nós não recebermos estas mensagens. Normalmente os ninhos recebemos. Aquilo que eu pedia era utilizar também o mail da Proteção Civil, protec.civil@cm-torresnovas.pt. Portanto, volto a repetir, protec.civil@cm-torresnovas.pt. No entanto, deixe-me dizer também isto. Quando nós detectamos uma vespa, aquilo que nós aconselhamos as pessoas, quando somos interpelados para essa situação, falamos com ela, vamos ao local, muitas vezes vamos ao local, às vezes
basta no Messenger, trocam as mensagens para perceber se é vespa asiática, nós dizemos que sim, quando as conseguimos identificar, às vezes elas estão de tal maneira destruídas que nós não as conseguimos identificar, mas isto é importante que as pessoas tenham noção. Uma vespa pode ter, ou tem um raio de voo do ninho, cerca de 2 km a 2,5 km. Isto é, o facto de eu, por exemplo, imaginem que tem uma piscina em casa, ou um lago, ou o que seja, ou passa o rio. É normal, como já foi referido, que a vespa venha beber água. E é normal que eu a detete. E, portanto, isto não quer dizer que eu tenho um ninho ali próximo. Possivelmente até nem tenho. Agora, temos um raio de 2 km a 2,5 km de distância onde pode estar o ninho. Aquilo que nós normalmente dizemos às pessoas é que fiquem atentas a árvores, a sótãos, onde elas se possam instalar. Nós, o ano passado, fomos tirar nós já vimos ninhos em sítios os mais estranhos possíveis. E sítios onde a bibliografia normalmente nos diz que eles dificilmente estão. Metidos em sótãos de casas. Ou em mistos. Isto é, metade do sótão, metade fora do telhado, outra metade do lado de dentro. E essa foi uma situação complicada que nós não conseguimos resolver. Há situações que nós não conseguimos resolver. Porquê? Porque não podemos deitar o fogo, porque são casas antigas, é uma casa antiga. Injetámos-lhe 5 vezes, fizemos-lhe 30 por uma linha e não conseguimos. Porque se levantássemos a telha, que é uma casa já com mais de 100 anos, possivelmente a telha iria partir, íamos ter ali um problema e o proprietário acabou por se resignar. Ele não estava a ser incomodado, que estava mesmo no topo da casa, só que se via da estrada, e portanto a vespa andava na vida dele, e não conseguimos chegar ao sótão, também porque o senhor tinha o sótão vedado. Tentámos com câmaras, com laparoscopia, etc., não conseguimos. Foi o único ninho que nós não conseguimos efetivamente eliminar. Tivemos que deixar chegar ao final da época, infelizmente é mesmo assim. E eu não tenho problemas nenhuns em dizer que muitas vezes não somos eficientes, e não fomos, não conseguimos ser eficientes, e eu não consegui ser eficiente, não consegui ter alternativa para aquele ninho. E, portanto, às vezes acontece. Felizmente não tanto como gostaríamos. Exatamente, está um ninho perto do cruzamento da mata. Pois está. Está, e posso-vos dizer que esse ninho foi inativado no dia 4 de dezembro. Infelizmente, nós não o conseguimos retirar, ele está a uma grande altitude, só deitando a árvore abaixo ou fazendo escalada. Normalmente, e isto também já começa a ser prática, pode não ser prática corrente retirar o ninho. Ele está inativo, como eu disse, ele foi inativado no dia 4 de dezembro, nós depois voltamos ao local do crime, digamos assim, 48 a 72 horas depois para perceber se o produto fez efeito, e de facto fez efeito. Aliás, se repararem, vão reparar que ele já tem uma série de buracos. Outra situação que nós detectámos muito interessante, e nós utilizamos um produto biológico para fazer a eliminação do ninho, foi que nós fomos, com certeza alguns devem ter visto, um ninho que estava ali na Quinta das Vieiras, ele via-se bem do viaduto. E quando fomos lá, com o veículo escalado dos bombeiros, fomos inocular, tivemos que inocular com a cana e com o tiro, e quando lá fomos retirá-lo, reparámos que estava uma ave a sair lá de dentro. Portanto, elas próprias acabam por abrir um buraco e acabam por ser alimentadas larvas que ainda estão, ou estão vivas, ou ainda estão comestíveis para elas. E esse ninho que está a falar de perto da mata, no cruzamento da de Freire, deve ser esse com certeza, para além de não conseguimos lá ir com o veículo escada, porque está encostado à Ribeira do Alvorão, no meio do terreno agrícola, e portanto não há hipótese nenhuma. Aliás, nós quando lá fomos em dezembro, fomos a pé, como é óbvio, mas ficámos cheios de lama, ficámos atascadíssimos. Esse ninho, se reparar, já tem esses tais buracos, já se começa a desfazer, depois o ninho acaba por se desfazer por si. Infelizmente, eu sei que às vezes as pessoas dizem, já fomos avisados 5 ou 6 vezes, olha, está ali um ninho. Nós agradecemos imenso que nos digam. Há também outro efeito muito interessante, é que os ninhos começam-se a detectar a partir de outubro. Isto tem uma razão, é que a partir de outubro começa a cair a folha. E aquele ninho já lá estava, se calhar desde junho ou desde maio. Só que só em novembro, dezembro, é que ele foi detectado. Foi quando caiu a folha e as pessoas que iam passar ali na estrada perceberam que estava lá um ninho. E, de facto, esse ninho foi muito famoso. Matei há 2 dias uma vez, em Massamá, muito bem, estava a falar de Massamá, que pensa ser asiática. Vi descrição na net. Como posso confirmar com a foto que tirei? Devo comunicar a alguma entidade? Não vi até agora qualquer ninho. Obrigado. Podem enviar um e-mail, apesar de ser Massamá, podem enviar um e-mail para o protec.civil@cm-massamá.pt.
o traço é aquele do meio, torresnovas.pt. Podem enviar, nós fazemos esse favor aos colegas. Massamá, não sei se é Lisboa, se é Sintra, Oeiras, fazemos aí favor aos colegas da autarquia e podemos então dizer se é asiática ou não. No entanto, se for asiática, como eu disse, mantenha-se atenta, veja nas árvores, por aí, não fixem muito, porque lá está, 2,5 km, se vocês fizerem no Google Earth aqueles que conseguirem fazer, vão perceber que é um raio imenso, imenso. É pior, eu costumo dizer às pessoas, é pior procurar uma agulha num palheiro. A vespa velutina e a cabrera são muito semelhantes. Como distinguir sem ter qualquer dúvida? Não é cabrera, é crabro, C-R-A-B-R-O. Vespa crabro. De facto, elas são muito semelhantes, sobretudo pelo tamanho. Se nós virmos, infelizmente, nesta sessão online, não dá para mostrar. Eu tenho sempre um mostruário, que não dá para verem, que tem vários tipos de vespa. Normalmente eu passo isto nas sessões que fazemos para as pessoas perceberem de facto a diferença. E a diferença de facto é na cor, no voo. Porque elas a nível de tamanho, meio centímetro não se consegue distinguir, apesar de percebermos que são insetos grandes. Mas de facto a vespa, a crabro, é mais amarelada. É mais amarelada. A outra é escura. A pessoa quando começa a ter já alguma prática já as identifica no voo. Depois, só quando ela para ou está morta, é que conseguimos perceber logo. E aí podem então entrar em contato connosco através do protec.civil@cm-torresnovas.pt. Outra questão, Armindo Silveira. Qual a opinião sobre as ratoeiras construídas com garrafas de plástico, uma vez que elas capturam outras vespas e até abelhas de mel? Muito bem. Se eliminar a rainha, o restante enxame abandona o ninho. Isto é a pergunta. As lutinas constroem os seus ninhos ou também podem ocupar outros ninhos? Tem ideia se as lutinas se continuam a expandir para sul, nomeadamente Alentejo e Algarve? Muito bem, Sr. Armindo. Várias questões e eu não fiz aqui uma declaração de interesse. Eu não tenho problemas nenhuns em falar daquilo que não, em dizer que não sei. Problema rigorosamente nenhum. Ainda há pouco falei da nossa ineficiência, ou da nossa falta de eficácia. Não tenho problemas nenhum. E quando não sei, digo que não sei. O mais que eu posso dizer é o senhor deixar-me o seu e-mail e depois tente saber e responde. Ora bem, vamos por partes, porque colocou aqui várias questões. Construídas com garrafas para uma vez que elas capturam outra vez até abelhas de mel. Exatamente. Essas ratoeiras ou armadilhas, digamos assim, chamemos-lhe armadilhas, têm de facto esse problema. É que não são seletivas. E temos que ir à procura de armadilhas seletivas para vespa asiática. Para quê? Para não acontecer precisamente isso. Nós podemos não gostar das moscas, mas elas são muito importantes. Nós podemos não gostar de outros insetos, mas eles são muito importantes. E, portanto, aquilo que nós queremos, de facto, é eliminar a vespa asiática e não outros insetos. Portanto, coloquem sempre armadilhas seletivas. Se eliminar a rainha, o restante enxame abandona o ninho. Ora bem, se eliminar a rainha, é possível que o enxame acabe por morrer porque deixa de ter uma rainha nova. Eu não sei, friso, não sei, à imagem do que acontece com as abelhas, e aqui a sociedade é um pouco semelhante, embora a abelha, a rainha, dure muito mais tempo, dura 3, 4 anos, muitas das vezes, quando a rainha morre, a rainha das abelhas morre, as obreiras conseguem produzir uma nova rainha. Aqui eu não conheço situações dessas. E, portanto, naquilo que me foi passado pelo Ministério da Agricultura é que, morrendo a fundadora, morre a colónia. Nós queremos, no entanto, é capturar, repare, numa colónia com 1.000 ou 2.000 vespas, é muito difícil chegarmos à rainha. Portanto, temos que tratar aquilo como um todo. E, normalmente, a rainha não sai. Ela fica lá. E, portanto, nós, quando retiramos a colónia, acabamos por retirar também a rainha e todas as outras acabam por morrer. Depois, as lutinas constroem os seus ninhos ou também podem ocupar outros ninhos. Daquilo que eu tenho conhecimento, elas constroem os seus ninhos. Elas não ocupam outros ninhos. Tem ideia se as lutinas se continuam a expandir para sul, nomeadamente Alentejo e Algarve? Sim. Continuam e a grande rapidez. Porque é que elas não estão tão detectadas? Porque também no Alentejo não temos muita gente. Por conseguinte, se não temos pessoas, não temos quem as detecte. Agora, já no Algarve, já há ninhos no Algarve, não há nessa... Há quem diga que o Algarve será o paraíso
para a vespa asiática. Porquê? Porque tem temperaturas constantes e vamos ver se estas temperaturas constantes depois não acabam por os ninhos continuarem a ser sempre os mesmos. Vamos ver se não evolui para isso, não é? Elas estão, esta espécie está estabilizada em rotações de um ano, sai fora do ninho, vai construir outro ninho, a fundadora aparece nova fundadora, faz um ninho primário, depois produz novas obreiras para fazer o ninho definitivo, por aí fora. Não sabemos. Mas o que é certo é que sim, já no Algarve. Em minha casa, Maria José Rebelo, Dona Maria José, em minha casa o ninho de vespa asiática foi encontrado na caixa de correio. Felizmente a Proteção Civil vai retirá-lo. Exatamente. É verdade. É a primeira vez que que detectámos essa situação. Lá está. Eu esqueci-me de contar esta da caixa de correio. Foi muito interessante, porque quando a senhora nos reportou por e-mail que tinha lá, de facto, um ninho, que eventualmente poderia ser de asiático, e o ninho está muito próximo, está a cerca de 50 metros do Rio Almonda. Nós, na caixa de correio não parece, não faz parte, não é aquilo que nos tem explicado. E, efetivamente, quando lá chegámos, ele estava lá encaixadinho dentro da caixa de correio. Era uma caixa de correio que está inativa, mas, no entanto, elas entraram por trás, porque a caixa está fechada, à frente, elas entraram por trás num buraco que a caixa lá tem e fizeram lá um ninho. E, de facto, aquilo foi dos ninhos mais fáceis de inativar, porque foi tapar o buraco, injetar o inseticida e depois, passado 2 dias, lá ir remover o ninho, então, com as vespas. Se for picado por uma abelha, convém ir logo ao hospital. Ora bem, se for picado por um inseto venenoso ou que tenha toxina na sua picadela, deve primeiro perceber a reação que o seu corpo tem a isso. E posso-vos dizer, não sou médico, não sou enfermeiro, isso é por experiência, é que muitos apicultores que toda a vida levaram ferroadas de abelhas e não tinham qualquer tipo de problema, de um momento para o outro tornaram-se alérgicos. E esta reação alérgica que o organismo desenvolve, não se sabe bem porquê, ou por excesso de toxina, ou sei lá, acabou por a pessoa ter uma reação diferente daquela que tinha tido. E, portanto, o senhor pode não ser alérgico, leva uma picadela. Olha, no outro dia, na terça-feira, apareceu um enxame de abelhas em pleno jardim de infância de São Pedro. Mesmo um dos meninos, acho que não havia árvore mais central que aquela. Caiu lá, o enxame de abelhas. O serviço municipal foi chamado, nós fomos lá retirá-lo e um dos nossos colaboradores foi picado, 1 ou 2 vezes no braço. Aquilo não lhe fez reação nenhuma, quer dizer, parecia que tinha sido picado de uma melga. Possivelmente, da próxima vez, vai-lhe acontecer o mesmo, daqui por 10 anos, ele é picado e aquilo ganha uma reação brutal. Agora, há uma coisa que nós temos de ter atenção, é quando somos picados, que sinais é que devemos ter? Sobretudo se a cara começa a inchar. A cara e esta zona do pescoço, e aqui a coisa começa a ficar perigosa. Porque começamos a fazer o tal edema da glote. A glote incha e bloqueia a respiração. E então aí devemos rapidamente dirigir para o hospital ou para um centro de saúde, mas para o hospital, para depois que sejamos tratados e dizer o que aconteceu. Madalena Cabeleira. Senhora Madalena, inseticidas biológicos como predadores não são uma boa opção, já que podem dizimar outras espécies. Qual a sua opinião? É verdade. É verdade. Os inseticidas, apesar de biológicos, e nós temos esta preocupação, desde sempre. Nós fazemos, e repara uma coisa, estes inseticidas, mesmo biológicos, que nós utilizamos, e isto foi sempre, é uma discussão que eu tenho até com outros colegas, e combater vespas não se coaduna com o trabalho das 9 às 5. Por causa das 9 às 5, no verão, quando nós fazemos mais eliminação dos ninhos, às 5 da tarde é dia. Às 5 da tarde a colónia está em pleno funcionamento. Nós temos que ir lá e às 9, então já vai o dia a meio, quase. E, portanto, nós temos que ir lá à noite. E porquê é que vamos à noite? Porque ao injetarmos inseticida, injetamos também uma outra substância, que é um atrativo. Isto é, faz com que as vespas se dirijam para o ninho. E ao se dirigirem para o ninho, ingerem o inseticida. Aquilo que nós fazemos à noite, e porquê é que fazemos à noite? Como eu disse, a colónia está quase toda. E, portanto, não há fugas para o outro lado. Porque durante o dia podia haver fugas. Nós injetámos inseticida, elas provavam e iam embora. E ao ir embora, não era contaminar outros insetos. Não é isso que me preocupa. Porque os outros insetos não vão lá à colónia. O que me preocupa é que aquela vespa que saiu
durante o dia e que foi contaminada com inseticida, vai ser alimento para uma ave. E isto é que me preocupa, não são os outros insetos, porque eles não vão lá. Daí, e esta preocupação, eu perguntar, porque está muito bem colocada, e combater ninhos de vespa não é um trabalho das 9 às 5, é um trabalho das 7 às 5 da manhã do outro dia. Nós fazemos lá à noite para ter lá as vespas todas e, portanto, elas se alimentarem e acabarem por morrer. Aquilo que nós queremos e o que me dá maior, não é prazer, mas é quando vejo que o trabalho está bem feito, é quando nós vamos abrir o ninho e as vespas estão lá mortas dentro. Ok, ficaram todas aqui dentro, não houve fugas, não houve contaminação para a cadeia alimentar de outros predadores da vespa asiática. Vejo que não há mais questões. Não havendo mais questões, eu passo então a palavra e vou fazer aqui a introdução, a passagem deste projeto, como disse o Sr. Presidente, Proteção Civil e Escuteiros, prevenir para os riscos reduzir. Contamos com a colaboração e contamos com a colaboração, preciosa colaboração dos escuteiros. Dizer que os escuteiros são uma entidade de apoio da Proteção Civil de há muito tempo. Eu vou-vos contar uma coisa muito curiosa relativamente aos escuteiros. No outro dia tinha esta conversa com outros dirigentes, que foi antes da pandemia, para perceber a importância dos escuteiros. Isto é uma curiosidade. Antes da pandemia, muito antes, a Itália é muito assolada por sismos. Eles tinham tido um sismo há relativamente pouco tempo. Eu soube disto numa conferência que tive na NPC, em que estavam lá especialistas de Itália, da Grécia, da República Checa, por aí fora, e havia um italiano que era escuteiro, e era da Proteção Civil de lá. E ele diz o seguinte: nós tivemos um problema terrível quando tivemos lá um sismo e tivemos que montar tendas. É que ninguém sabia montar tendas. Tivemos que chamar os escuteiros, que depois acabaram por dar outros apoios, porque mais ninguém, quer dizer, começaram a chegar tendas por lado e mais ninguém sabia montar tendas e os escuteiros eram especialistas em montar tendas. Obviamente, não estou a reduzir o trabalho dos escuteiros a montar tendas. Os escuteiros têm mais funções em matérias de emergência e operações complexas que aquelas que nós às vezes achamos. Portanto, e esta, de facto, foi uma que parecia que era simples, venham os tendas que a gente monta, mas depois é preciso alguém que tivesse prática. E os escuteiros, como eu disse, é muito importante para nós envolver a sociedade civil, envolver os escuteiros, envolver a Cruz Vermelha, envolver outros agentes, que não só a GNR, a PSP, os bombeiros, e esses têm que lá estar, forçosamente, porque são agentes de proteção civil. Os escuteiros são, de facto, os escuteiros e as guias também. Os escuteiros são, de facto, uma grande força de apoio e esperemos que neste projeto consigam dar mais apoio que aquilo que nós gostaríamos. Estamos em pandemia, portanto não podem dar expectativas no campo. Mas eu passo então a palavra ao Pedro Vieira, que também na sua profissão é da Guarda Nacional Republicana e é do agrupamento 593 da IAS. Pedro, força. Obrigado, João. Boa tarde a todos. Este projeto surge numa reunião com o Serviço Municipal de Proteção Civil, em que foi solicitado um projeto para o controle das pragas urbanas, nomeadamente a vespa asiática e a lagarta dos pinheiros. Nós, agrupamento de Riachos, aceitamos o desafio, mas em boa hora o João e o Serviço Municipal de Proteção Civil alargou para uma maior, digamos, uma maior ampliação geográfica deste projeto, e surge este projeto tanto numa praga como noutra, como sendo um atrativo para nossos escuteiros. As crianças e jovens que trabalham connosco são também um veículo de transmissão de informação para as suas famílias e para os meios onde se enquadram. São eles os principais, digamos, autores das nossas armadilhas, porque é um desafio que foi lançado em todas as secções para a construção destas armadilhas, que tem, para além da construção das armadilhas, terá outros enquadramentos
e que estão também relacionados com o ciclo biológico da vespa, nomeadamente na questão da vespa asiática, porque além da construção, teremos depois a parte da monitorização das mesmas armadilhas e da manutenção destas, em colaboração também com o Serviço Municipal de Proteção Civil, em que eles geograficamente colocarão as armadilhas, ficarão registados numa plataforma e essa localização será transmitida depois aos agrupamentos de forma a que nós consigamos ter acesso à localização das mesmas para o restante procedimento. Relativamente às lagartas do Pinheiro, ainda temos aqui a questão da colocação das bandas e as localizações onde elas serão feitas, mas isso é um projeto que está ainda também em desenvolvimento. E como costumo dizer, a Proteção Civil somos todos nós e por isso o enquadramento nos escuteiros destes dois projetos acho que é mais do que aquilo que é a nossa função, que é estarmos cá alerta para servir. Muito obrigado, Pedro. Foi excelente. Aliás, como Pedro disse, tivemos esta conversa, esta reunião, que depois decidimos alargar para os restantes agrupamentos, e foi muito bem acolhido pelos restantes. E para perceberem, nesta imagem, temos de facto aqui a dispersão dos ninhos. Estas linhas azuis que aqui vêm são linhas de água. Temos aqui o nosso Almonda a percorrer. Vejam a incidência que temos aqui na zona urbana à volta do rio, e foi com este critério que, estudando então o comportamento, apesar de um ano ser pouco, mas conseguimos já perceber o comportamento da vespa, adotámos critérios técnicos para a colocação dos ninhos. E daí a colocação dos ninhos tem esta dispersão, digamos, em que definimos um centroide, que era o ninho, desculpem, a concentração das armadilhas. Temos um centroide, isto é, o centro onde está o ninho, é aquele pontinho, e depois temos ali um raio de cerca de 500 metros que definimos que é a zona onde vamos colocar as armadilhas. Obviamente que nós queríamos envolver, e como eu referi há pouco, nós queríamos envolver todos, e sabemos que a vespa asiática está dispersa por todo lado, e daí tivemos que abranger. Isto são à volta de 100 armadilhas, peço desculpa, 100 armadilhas que estamos a dispor pelo concelho todo. Portanto, se virem imagens idênticas a esta, não mexam. Ela é acompanhada de um cartão que explica o que é isto. Por favor, não mexam, ela está a ser monitorizada, não vandalizem, não estraguem, deixem-na estar, porque ela está a ser monitorizada e no final vai ser retirada para não estarmos aqui a contribuir para a poluição. Portanto, tivemos a cerimónia de colocação da armadilha 1 na quarta-feira passada, simbolicamente, com o Sr. Presidente, com os agrupamentos dos escoteiros, portanto, esperemos que consigamos de alguma forma reduzir o número de incidência da vespa asiática, que é isso que neste momento nos preocupa também. Se não, eu ia abrir, está aqui mais uma pergunta, desculpe se vou fazer uma pergunta que já foi respondida na sua apresentação, mas penso ser importante. Sr. Armindo, todas as perguntas são importantes. Porque quem não ouviu, vai ouvir outra vez. Tem ideia dos impactos da velutina na produção de mel? Será que as velutinas vieram para ficar e estamos perante uma nova reconfiguração no reino dos insetos? E em jeito de humor, não conseguimos colocar a velutina a produzir mel? Sr. Armindo, eu vou começar pela parte do humor, pois, e é mesmo pelo humor, obviamente que o Sr. Armindo sabe que não conseguimos. Portanto, a vespa tem um conjunto de necessidades alimentares. Não, eu pedia ao Daniel ou à Liliane para porem lá a pergunta, porque são várias. Tem um conjunto de necessidades. Obrigado.
tem um conjunto de necessidades alimentares e, de facto, o objetivo não é a produção de mel. Aliás, nem produzem mel, tampouco. Aliás, o objetivo da abelha também não é produzir mel para nós. Nós é que a domesticamos. Não, nós não domesticamos porque aquilo é animal que não conhece o dono. Mas nós é que depois nos aproveitamos dela. Ou aproveitamos daquilo que ela dá. Depois tem ideia dos impactos? Não tenho. Mas com certeza haverá haver estudos. A Federação Nacional de Apicultura deve ter estes dados. Eu não tenho esses dados, com certeza já os devo ter visto, mas não os fixei. E será que as velutinas vieram para ficar e estamos perante uma nova reconfiguração no reino dos insetos? Sr. Armindo, com toda a sinceridade, acho que vieram para ficar. E acho que aquilo que nós estamos a fazer é ajudar a que a natureza consiga dar a volta, certo? O que nós estamos a fazer é atrasar esta disseminação massiva da vespa asiática para que os insetos, nomeadamente a abelha, se possa adaptar e mais. E que os predadores, que são importantes, os predadores desta vespa asiática, se possam também adaptar a ela. E é curioso, porque nós temos um inimigo que acho que ataca os ninhos, que é o búteo vespeiro, que eu acho que nós não temos cá, em Torres Novas, no Conselho, mas existe em Portugal, que faz a predação destes ninhos. O ideal era ter, de facto, um predador dedicado à vespa. E, efetivamente, nós não temos um predador, ou pelo menos eu não conheço, um predador que se alimente só da vespa asiática. Da mesma forma que a vespa asiática se alimenta maioritariamente da abelha, da apis mellifera. João Silva, uma ideia que eu acho que deviam fazer nos cartazes e pôr nas aldeias com esta informação que é muito importante. Concordo em absoluto. O Sr. João Silva. Concordo em absoluto. E vou-vos dizer uma coisa. A dada altura pensámos em arranjar o que era uma asiática e o que era uma cravo. Para quê? Para de alguma forma as pessoas, quando nos chamam, ou não nos chamarem de uma forma vã. Porque, como eu disse, 90% dos casos, a partir de agosto até novembro, 90% dos casos nem é vespa asiática, é cravo. E quem fala a nós, fala também a GNR, muitas vezes a PSP, que também é chamada para estas situações, depois passa a situação para nós. Mas sim, é uma excelente ideia. Rui Silva, acho que deveriam fazer essa mesma sessão de esclarecimento nas juntas de freguesia das aldeias, pois existem muitos idosos desinformados. Sem dúvida, o Sr. Rui Silva, nós temos, e de facto a pandemia vem-nos tirar esta possibilidade, nós temos uma unidade local de proteção civil já constituída e a trabalhar, e falo já, há outras constituídas, a das Ibreia também está constituída, mas há uma unidade local de proteção civil, que é de Pedrógão, que está a trabalhar muito bem, que nós tivemos a dar formação até vir a pandemia, dávamos formação presencial, estes elementos da unidade local de proteção civil, para que eles depois fizessem a disseminação. Mas essa ideia, Sr. Rui Silva, é excelente. Quando passar esta situação, podemos estar juntos novamente, da mesma forma que eu gostaria de vos mostrar um ninho que tenho aqui ao meu lado, não posso, para mexerem, para tocarem, para perceberem o que era aquilo, mostrar, infelizmente, a pandemia deixa-nos esta distância desagradável. Eu gosto de ter contacto com as pessoas, de falar, perceber se elas estão a rir, se estão a gostar, e assim, efetivamente, não consigo. Sr. Pedro Vieira, agora é para ti, Pedro. É assim, eu vou falar, estou aqui como escoteiro, não como órgão de polícia criminal. Neste momento, a GNR não tem qualquer enquadramento na questão da zona urbana, já porque a GNR não faz zona urbana. E por outro lado, porque estes projetos, quer da Vespa, quer da Lagarta dos Pinheiros, são pragas urbanas que, mesmo que estivessem na área de ação da GNR, não têm uma ação direta da GNR. A GNR, neste momento, tem uma colaboração a nível da Vespa asiática, no sentido de encaminhar as situações para os serviços municipais de proteção civil. E que será aquilo que fará, possivelmente, com a Lagarta do Pinheiro. Não somos técnicos, nem temos meios técnicos para tal. Obrigado, Pedro. Não esperava outra resposta da tua parte.
A Madalena Cabeleiro, Dona Madalena, diz parabéns, excelente iniciativa, muito grata pela partilha, extremamente esclarecedora. Dona Madalena, eu sei que isto não é uma pergunta, mas é uma observação que eu agradeço, e dizer-vos o seguinte: uma das principais missões do Serviço Municipal de Proteção Civil não é andar a apanhar vespas, sinceramente. Mas nós temos que o fazer. A principal missão que deve ocupar 80% dos serviços municipais, seja o de Torres Novas, seja o de Montalegre ou de Faro, é passar informação às pessoas. Passar informação sobre os riscos e sobre as medidas de autoproteção que devem adotar. E, de facto, nós é a segunda vez que fazemos esta sessão. Fizemos-la em 2019 no auditório da biblioteca. Tivemos cerca de 30 pessoas por aí. E, portanto, é como eu estava a dizer, esta é a altura certa porque as pessoas estão sensíveis a isto. Da mesma forma que fazemos sobre os incêndios, já o fizemos no passado nas várias juntas de freguesia, em 2018, exatamente, fizemos em várias juntas, e portanto, esta a missão de facto é passar esta informação, e agradeço, obviamente, nós aprendemos com os erros, mas também gostamos de ter elogios, como é óbvio, porque o nosso trabalho às vezes é muito, não é ingrato, mas é difícil, é difícil. Bem, não havendo mais questões, eu agradeço aos agrupamentos escuteiros. Eu não vou utilizar os números porque eu não sei os números de cor. Podia-os ter aqui escrito, mas não tenho. Ao de Chançaria, ao de Riacho, ao de Torres Novas, ao do Pedrógão e ao de Lapas. Aos 5 agrupamentos que têm tido a paciência de nos aturarmos uns aos outros, e nós temos tido várias reuniões de seguimento, e tem sido muito interessante. Já fizemos sessões de informação aos escuteiros do Riacho, de Riacho, e portanto não tem sido ótimo era se pudéssemos reunir todos numa sala, mas pronto, tem sido possível. Agradecer a eles, agradecer ao Daniel e à Liliana, que tiveram a garantir as melhores condições para que esta sessão se pudesse realizar e que tiveram sempre lá, e um grande agradecimento a eles, porque são os meus heróis no meio disto tudo. E depois agradecer a quem esteve desse lado, colocou as várias questões, e mesmo aqueles que não colocaram, agradecer, e sobretudo, lembrem-se, e peguem nas palavras daquilo que disse o Pedro, nós somos todos Proteção Civil, e passem esta mensagem. O mais importante é que esta mensagem não fique aí parada convosco, que depois a transmitam e que percebam do que é que estamos a falar. Desejo a todos, agradeço também ao Sr. Presidente, obviamente, por nos dar a oportunidade de continuarmos a trabalhar e de acreditar no trabalho que temos desenvolvido, e agradeço a todos e desejo-vos a todos um excelente fim de semana. Já sabem, queimas e queimadas estão suspensas, hoje e amanhã. Segunda-feira vamos ver, as condições meteorológicas não são favoráveis para fazer queimas. Não estamos à espera de grandes incêndios, estamos à espera sim é que pequenas queimas possam evoluir para pequenos incêndios. E já o tivemos esta semana que passou, já tivemos um na terça-feira, felizmente aderiram só 200 metros quadrados, mas é importante uma coisa, é que nós não queremos nem a GNR, nem os bombeiros empenhados em pequenas fogueiras. Aliás, nós não os queremos empenhados em nada. Agora não vamos dar condições para que eles estejam empenhados e depois acabem por ter dificuldades em socorrer, de facto, situações que podiam ser, são sérias, e estas, já que podemos evitar, vamos fazê-lo. Muito obrigado a todos e a todas. Um bom fim de semana e em segurança, e já sabem, não se esqueçam que o Covid anda aí, e mantenham a distância de segurança e fiquem em casa. Muito obrigado e bom fim de semana. Obrigado.